Fala galera, sejam todos bem-vindos ao Em Cima do Lance, o bate-papo esportivo do Em Cima da Hora, o podcast na hora certa para você ouvir. E hoje nós vamos falar de alguns assuntos que têm chamado bastante atenção e assim eles têm início em Bahia e Vitória, os times que a gente acompanha com mais afinco por serem os times aqui regionais, mas assim eles acabam influenciando esse assunto de hoje, os dois assuntos, influenciando no que a gente entende como futebol brasileiro, E essa questão toda que infelizmente de certa forma ainda atinge os times nordestinos que acabam sendo, de certa forma a gente pode até considerar maltratados, esquecidos, escanteados, que mesmo o Bahia estando no G4, entre os 4 maiores, em 2025, os times maiores do campeonato, mesmo assim o Bahia consegue ser apagado, não por mérito e nem porque, enfim, por outros motivos, mas simplesmente porque acharam interessante apagar, E assim, isso veio a público, pelo Matheus Barbaço, que é um criador de conteúdo do Esporte Clube Bahia, e hoje ele postou nas redes sociais, tô falando aqui, de sábado para domingo, e ele postou nas redes sociais um vídeo onde mostra a tabela do Brasileirão sendo apresentada no programa de casa do TV Globo, e aí o repórter Thiago Oliveira, ele vai lá e fala, esse daqui é o G4, e aí ele fala de Flamengo, fala de Palmeiras, fala do Cruzeiro, e o Bahia, que está na 4ª posição, não é citado, é esquecido. Assim, como é que a gente fala de um G4 só com 3 times, Poxa, a tabela, quem viu o vídeo, dá pra perceber que a tabela está na frente dele. Ele não está falando de cabeça, que aí poderia até ter sido perdoado, mas mesmo assim, sabe, se você não sabe, a pessoa que faz uma cobertura esportiva ou que está acompanhando, que vai falar, que está na pauta, como é que ela não sabe pelo menos quais são os 4 primeiros times do topo da tabela e quais são os times da zona de rebaixamento, sabe? Então é assim, aquela má vontade com os times, a troco de quê? A troco de nada, entendeu? Porque assim, a gente tem que admirar, a gente tem que gostar dos times, a gente tem que gostar de uma competição como um todo, sabe? Porque a gente não pode ficar preso aos mesmos 4 ou 5 times, porque são gigantes, porque a gente tem que respeitar, porque isso, porque é Flamengo, porque São Paulo e etc e tal. Não, entendeu? A gente tem que admirar sim, a gente tem que querer ver coisas novas acontecendo, porque não tem graça, quando chega no final do campeonato, quem é que vai ganhar? Palmeiras vai ganhar o brasileiro? O Flamengo vai ganhar o brasileiro? Ficar naquele rame-rame entre os mesmos times, não, sabe? É interessante até, a gente vai lembrando, de coisas que já aconteceram. Quando o Botafogo fez aquela campanha incrível e que derreteu no final, e acabou perdendo o Campeonato Brasileiro, chama bastante atenção porque faltavam algumas rodadas e estava ali entre Botafogo, talvez o Bragantino passasse. E eu lembro de um comentário que eu vi de alguém dizendo que não queria que o Bragantino ganhasse, que o Bragantino isso, o Bragantino aquilo. Velho, se o Bragantino ganhasse, seria mérito total e merecidíssimo, sabe? Porque foi um time que lutou ali e tava ali, em segundo, Eu lembro dessa tabela em segundo, Botafogo em primeiro, Bragantino em segundo. E se ganhar seria ótimo, poxa. Porque é interessante você ver uma novidade acontecendo, sabe? E não só pelo fator de novidade, mas pelo fator mesmo de ser improvável, Ser uma novidade interessante, uma coisa que movimenta ali todas as engrenagens do futebol. No futebol é isso também, É uma caixinha de surpresas. E aí quando fica manjado, perde toda a graça. Que graça vai ter hoje chegar, assistir um campeonato e dizer, já sei, o Flamengo vai ganhar. Ou então, sei lá, vai cair o Sport, porque o Sport isso, porque o Sport aquilo, porque o Sport é um time pequeno, porque é um time nordestino, não tem investimento. Não, gente, peraí, Tem que se abrir um pouco o leque das coisas, o leque das opções, expandir os horizontes e ver o que está acontecendo, Vamos ver o que está sendo feito no Sport, o que está sendo feito em Fortaleza, o que é que o Juventude está fazendo, Com a volta de Carpini, entendeu? Não é só porque o time está no Z4 ou porque o time subiu, porque parece muitas vezes que os 4 times que sobem, subiu, e aí? Tem que lutar para não cair, vai cair e tal, enfim, sempre é essa mesma coisa, só que não dá para ser assim, Tem que virar a chavinha, tem que abrir os olhos e parar de má vontade, porque a má vontade é que realmente está acabando com o futebol, é o que está acabando realmente com o diálogo, E infelizmente foi o que nós vimos aí, é de cortar o coração, de fato. Você vê o Bahia sendo maltratado, porque isso é um maltrato, porque não é possível que o Bahia, estando entre os maiores times, vamos dizer assim, do Nordeste como um todo, quando fala de Nordeste todo mundo sabe do Bahia, todo mundo entende, o Bahia não é esquecido, isso é fato. Mas, infelizmente, ainda tem toda essa questão que a gente está muito acostumado a ver, mas isso tem que acabar.
né? Uma hora ou outra isso tem que acabar e já passou da hora, na verdade, né? E nessa mesma toada, né, a gente está falando de algo que aconteceu no sábado, né, falando aí dessa questão envolvendo o programa aí de casa, mas durante a semana nós vimos também uma outra coisa acontecendo, que foi um comentário do André Rizek falando que foi covardia do dirigente, né, se referindo no caso a Fábio Mota, deixar os torcedores do Vitória entrarem no centro de treinamento para poder conversar, né. A Tui foi lá, cobrou, né, os jogadores e tudo, né, e aí começou na mídia um papo assim, né, que foi um papo bastante infeliz no sentido de falar, né, de certa forma falar de marginalização do esporte, né, marginalização esportiva no sentido de cobrar, de ameaçar e tudo, né? Porque né, não deve entrar no CT, que as cobranças devem ser feitas da arquibancada e tudo, mas assim, sabe? Eu acho que tudo é uma questão realmente de falar, né? Eu acredito que se algum time do Sul, né, como a gente gosta de falar de Sul e Sudeste, né, falar do Sul, né, condensar em um só, se algum time do Sul pega e faz o que a torcida do Vitória fez, talvez não repercuta tanto como aconteceu aqui. Mas por que tá repercutindo? Pelo mesmo fator que a gente já falou, entendeu? Porque tá cobrando, porque tá ameaçando. Quantas ameaças a gente já viu sendo feitas, entendeu? Quantas coisas a gente já viu acontecendo e ocorreu uma passada de pano, não, tem que cobrar mesmo e tal. Por exemplo, mesmo agora aí, né? Ganhou mídia aí o que tá acontecendo de torcedores irem lá vandalizar a frente do Palmeiras e tantas outras coisas. E você não vê metade disso acontecendo. É divulgado, é falado, mas cadê? Você vê alguém tendo um comentário desse, tecendo um comentário a respeito disso, falando de segurança, falando dessas questões? Não, sabe? Você vê muitas vezes o próprio time se manifestando, o próprio time correndo atrás, mas você não vê essa mesma intensidade ao falar como aconteceu aqui no Vitória. Não estou dizendo que estão certos, sabe? Tudo é uma questão de diálogo. E o torcedor do Vitória tem, né, realmente o direito de falar, o direito de se dirigir, né? E assim, talvez a situação só tenha chegado a esse ponto lá no Vitória por causa de outros fatores envolvendo esta temporada específica de 2025 que fizeram chegar até aqui. E um dos culpados, a gente bem sabe que é Fábio Mota, que está lá coordenando o Vitória e que fez, né, tomou iniciativas que não foram nada felizes, que não foram nada contentes, né? E gerou também as especulações dele não saber, não estar conseguindo coordenar o time direito e deixando outras pessoas coordenarem por ele, né? A exemplo do próprio Carpini, né? Tem se especulado bastante na mídia, né, falando a respeito dele ter deixado, né, vamos dizer assim, o Carpini comandar, por exemplo, e deixar Camutanga sair por não gostar de Camutanga, mesmo Camutanga sendo importante para o clube, entre outros pontos nesse sentido, né. Então, o desgaste começado a partir daí, as contratações que Fábio Mota fez que não foram contratações assertivas e que resultaram no desgaste do torcedor com o próprio clube, né? Aí depois da demissão de Carpini, aí depois contrata Carille, né? E tudo isso vai acontecendo e aí, né, se torna uma situação do time agora brigar para não cair, né? E assim, como eu tava conversando com algumas pessoas esses dias, né? É basicamente aquela situação do Vitória agora tá vivendo o que o Bahia viveu ali em 2023, né? Que o Bahia, com a chegada de Ceni, tava lutando para não cair, né? E agora o Vitória fica nessa mesma situação, esse aperto no coração por parte do torcedor, para ver se ele consegue pelo menos encerrar o campeonato em 15º, em 16º, ver se consegue realmente se salvar aí dessa zona de degola e tenta se planejar para o ano que vem, né? Então é uma insatisfação atrás da outra, e aí como é que você não considera legítimo que o torcedor se reúna, né, numa torcida organizada e vá conversar tete a tete? É um representante do povo, né? Coisas podem ser feitas de uma outra maneira, mas até que ponto, né? Quando você para analisar, por que chegou nisso, né? E aí vai para tudo isso que a gente já falou aqui, né? As coisas chegaram nesse ponto devido a tudo isso que aconteceu antes, né? Mas que bom, né, que foi uma conversa amistosa, amigável, e não aconteceu como muitas vezes acontece, da gente ver as coisas chegando a vias de fato, a brigas, a questões assim, que levam a um outro fator, que o futebol não é isso. A gente não quer ver cenas lamentáveis, mas assim, ocorre também que são 90 minutos lamentáveis de dor física para quem está assistindo. Então, né, toda essa questão. Mas que bom que foi uma questão amistosa, né? Eles conversaram lá. Eu acredito que, né, tanto Fábio Mota quanto os jogadores entenderam as cobranças, sabem das necessidades que tem.
E assim, eu acredito que eles também estão esperando que o time não caia, né? Eu espero que, né, eles entendam isso para que dê alegria ao torcedor que tanto lutou esse ano, porque não foi um ano fácil para o torcedor do Vitória, né? Então, vamos lá, vamos ter fé, vamos acreditar. Hoje Vitória encara o Galo e você vai ver no boletim do Em Cima da Hora logo mais o resultado de todos esses jogos que vão acontecer neste domingo, tá bom? Então é isso, esse foi o nosso papo, esse foi o nosso Em Cima do Lance, sempre ligados aí nas pautas, nas resenhas, no que é que está acontecendo no nosso mundo esportivo. Esse é o nosso bate-bola aqui pra gente trocar uma ideia e falar a respeito de tudo isso, tá bom? Então aguardem mais conteúdos, estamos juntos, vamos que vamos e bola na rede, porque bola na trave não altera o placar.